Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos agora mais uma vez dando início, a mais um breve comentário sobre a nossa lição do trimestre. E a lição deste domingo, que acontecerá dia 9 de julho, vai tratar sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. É um tema que eu acredito que temos aí uma familiaridade, porém muitas vezes a gente não tem aceitado, aberto os olhos para essas coisas, trazendo uma nova interpretação sobre algumas situações que são comuns em nossos dias. Mas a gente vai ver nessa lição que, mais uma vez, assim como foi falado no terceiro trimestre da lição do ano passado, que falava sobre as sutilezas, do nosso inimigo, do nosso adversário, a lição desse primeiro trimestre agora desse trimestre que estamos agora, o terceiro do ano 2023, ela traz o mesmo assunto, entre aspas, com abordagem um pouco diferente, com a outra classificação e trazendo assim esse tópico que é a igreja contra o império do mal. Se você observar a deturpação da doutrina bíblica do pecado, o autor, o pastor Douglas Batista, ele vai nos trazer ao nosso sentimento, à nossa reflexão, como nós temos visto e por que aconteceu, alguns fatos do passado. Mas o importante de tudo, irmãos, é aprendermos esse contexto e sabermos aplicar em nossa igreja. Saber aplicar em nossa vida, para que nós não passemos de um lado para outro, Como eu falei, a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. E a depender da sua situação, você sai de um lado e vai para outro, Então, isso é importante que eu e você tenhamos a sabedoria, estar apercebido para que nós não venhamos assim se deixar levar por essas ações que o inimigo tem tomado e cada dia mais tem alcançado, Infelizmente, há muitos com essa nova roupagem, vamos dizer assim. Então, a lição deste domingo vai falar sobre essa deturpação da doutrina bíblica do pecado. Irmãos, isso é tão perigoso. Eu quero já iniciar essa fala justificando o porquê que é tão perigoso para mim e para você a gente não observar. Porque quando ele fala sobre a deturpação do pecado, está falando sobre a deturpação dos ensinamentos da palavra de Deus. Os ensinamentos de Deus para a nossa vida. Mas, é como eu sempre digo, Deus não vai descer do céu agora, nem mandar o seu anjo para nos ensinar. Ele já deixou escrito. Temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. E quando nós abrimos um precedente para que essa situação ela se concretize em nossa vida, em nossa casa, na igreja, seja lá onde a gente observe, você está indo contra a palavra de Deus. E eu gostaria de ler só para você entender melhor, para saber que é porque ele é extremista, é porque ele está falando. Não, eu vou trazer para você um conceito bíblico que está aqui. Um conceito da nossa igreja que está aqui, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. O capítulo 1 vai falar sobre as Sagradas Escrituras. Olha o que nós cremos. Olha o que nós cremos. Isso aqui é importante antes até de eu ler. Você aceitou Jesus, escolheu ser um lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e militar essa guerra aqui conosco. Porque é uma batalha. Eu vou escolher o exército que eu quero ir. Amém, Deus te abençoe. Mas você escolheu aqui. Então, irmãos, a grande situação aqui, a grande observação aqui é que muitas vezes esse soldado que escolheu ficar aqui, ele quer que o nosso exército vista a roupa de outro, se modele aos outros para se ajustar à situação da atualidade. E a gente não precisa disso. Porque se fizermos isso, a gente também está indo contra as Escrituras. E olha o que eu vou ler. Referência, declaração de fé, que tem como base a Bíblia Sagrada. Então observe, a nossa declaração de fé está: cremos, aqui é a declaração de fé das igrejas evangélicas Assembleia de Deus, cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus.
única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a Palavra de Deus. Que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina, está escrito lá na segunda carta de Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Isso significa que toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus, o que distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter sui generis. As Escrituras Sagradas são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. Aí, segunda carta de Pedro nos traz aqui mais um conceito. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então preste atenção, se tu que diz professar tua fé cristã e faz parte da nossa igreja e entende que a doutrina da nossa igreja está errada, eu acho que você já está começando a errar a partir daqui. A coisa já começa a ficar estranha. Eu nem comecei a lição bíblica, eu só estou dando a introdução. Porque a deturpação da doutrina bíblica do pecado que a nossa igreja professa à luz da Bíblia Sagrada e que nós observamos a palavra de Deus e é declaração, está aqui declarado. Declaração. A nossa igreja declarou e temos aqui um livro produzido pela Convenção Geral das Assembleias de Deus e publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, CPAD. Então, observe. Deturpação da doutrina bíblica do pecado. Como é que você tem pensado sobre a nossa igreja? Porque às vezes a gente conhece, sabe, pessoas que é bom nem falar, não é? Mas tudo bem. Então a lição bíblica desse domingo, irmãos, dia 9, vai nos trazer essa reflexão. Isso é muito importante, isso é bonito, isso é algo de Deus para a nossa vida, para que nós reflitamos o que estamos realmente pensando e fazendo. O texto áureo da nossa lição diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante da pele, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, que está escrito aqui em Romanos capítulo 3, versículo 11, e que é a verdade prática aqui o pensamento do nosso autor. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Porém, entenda, as consequências do pecado, elas permanecem. Mas não vamos entrar nesse mérito. Eu quero entrar aqui na exposição da lição, onde tem seus objetivos, dizendo que nós devemos apresentar, expor o ensino bíblico de natureza pecaminosa. O 2, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. E 3, mostrar a consequência da normalização do pecado. Vamos lá? O tópico 1 da sua lição, ele vai trazer sobre a natureza pecaminosa. Ele define pecado, mas uma das coisas, irmãos, que eu achei bem pertinente aqui, que foi colocado com muita propriedade, é que essa palavra que abrange não apenas o errar o alvo, o pecado que era errar o alvo, mas ele nos traz aqui o conceito de hamatia, né, de ratar, é que esta palavra é errar o alvo, mas errar de forma deliberadamente, ou seja, você deliberadamente escolher um alvo que não é aquele que deve ser o seu. Você imaginou você diante de 2, 3 alvos? Você tem um seu e os outros seus 2 colegas têm os deles, ou 3 ou 4 que seja, e de repente você, em vez de observar o seu, você chega aí, vai lá para o alvo do colega e é deliberado. Você erra sabendo, você faz, você atinge, você busca o alvo errado, que não é o seu, de forma deliberada. Isso é pecado. Então, desobediência é pecado? À luz da Bíblia diz que é melhor até obedecer do que sacrificar. Então, irmãos, a
definição de pecado nos traz uma reflexão em nossos dias. Cuidado, cuidado. E mais uma vez eu digo, cuidado. Porque quando o homem não conhece a Deus e pratica no seu dia a dia, em sua vida pecaminosa, as suas ações, o sangue de Jesus o purifica de todo pecado quando ele o aceita. Mas quando você conhece a palavra e persiste, eu não vou dizer mais nem insiste, você persiste. Persiste em permanecer se balizando pelo que o mundo está ofertando. Eu gostaria de ler apenas um texto aqui sobre pecado, que é a doutrina da armatologia, né? Que o homem, ele, pela sua fraqueza, nossa fraqueza, claro, infelizmente tem caído em agravos. Mas a gente se preocupa, né? Porque a igreja do Senhor, ela tem se esforçado tanto para distanciar o homem dessa vida, mas ele insiste deliberadamente, muitas vezes, em alcançar, porque muitas vezes as doutrinas liberais, como está escrito aqui, chega de uma forma muito bonita, é uma roupagem muito formosa e tem, vamos dizer assim, enchido os olhos de muitos que têm se deixado levar. E uma das coisas que eu mais falo sobre a doutrina, aquilo que a nossa igreja ela defende, ela busca, é a doutrina bíblica e em respeito principalmente à moralidade. Isso aí, quem me conhece tem ouvido eu falar muito sobre isso. E aqui esse livro aqui é do autor Severino Pedro, A Doutrina do Pecado. Quando ele vai falar sobre o pecado, ele fala sobre a prova moral do pecado. E observe aqui, antes da gente começar a nossa lição, pois a gente vai tratar sobre isto, a prova moral do pecado. Essa prova baseia-se na imortalidade da alma e é embasada na justiça de Deus. Porque Deus criou o homem para ser imortal e a alma, ela permanece. Então, que exige que a virtude e o vício recebam as sanções que eles são devidas. Recompensa ou punição. Aqui no mundo, as sanções da virtude e do vício são evidentemente insuficientes. Muitas vezes, é o vício que triunfa e a virtude fica humilhada. A justiça quer que cada um seja tratado segundo suas obras. E isto não pode ser feito a não ser com a imortalidade da alma. Se o pecado não existisse, não era necessário um juízo diferenciador e nem reparador de um bem que teria sido, ao longo da existência, danificada pelo mal. Contudo, esta prova mostra que existem muitos segredos, tanto do lado do bem como do lado do mal. E um dia, todos eles serão julgados por aquele que por Deus fosse constituir juízo, o qual terá à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Querido irmão, então, a prova da moralidade, a moralidade social é uma prova cabal do pecado. Quando eu falo a moralidade, estou falando a deturpação dessa moralidade. E a Igreja do Senhor tem se esforçado, se empenhado para que essas coisas não invadam a casa do Senhor. A universalidade do pecado. O ser humano foi criado no estado de inocência, sem pecado, nós sabemos disso. Nós conhecemos a história do homem. Agora observe, se você vai ler a Bíblia, você vai ver que o homem ele foi criado, né, o boneco de barro, vamos dizer assim, claro, considerando aqui a
as mãos do Pai, Filho e Espírito Santo, porque aqui já tem a Trindade sendo apresentada, mas ele foi criado fora do local perfeito, que foi onde Deus criou o jardim, foi feito pelas mãos de Deus, a sua palavra, perfeito, perfeição, tinha tudo, mas o homem ele foi criado fora. Aí você vai ver que após a criação, Deus pega o homem e põe ele no jardim. O homem, ele teve o livre-arbítrio, ele conheceu, ele teve a oportunidade de servir apenas a Deus. Mas o pecado, o inimigo das nossas almas, que ele não chega, sempre fala com um chifre grande, o olho vermelho, aquele rabo bem grandão, com a ponta com arco. Não, ele não chega assim. Ele chegou assim para Eva e disse, e aí, rapaz, estou parafraseando. O homem, o Deus que criou aqui, falou que tu não poderias comer de nenhuma das árvores do jardim, deturpando o ensinamento original de Deus para o homem, porque se o homem observa o ensinamento original, ele estaria em comunhão com Deus, e tudo seria diferente. Mas o inimigo chegou de forma sorrateira e abriu uma oportunidade, uma palavra, e começou a comunicação com o ser humano. Irmão, você acha que hoje ele vai chegar de outro jeito? Não, abre a cabeça. É por isso que ele não invade a casa do Senhor desse jeito, não. Mas observe se em muitos lugares já não tem movimentos que são totalmente diferentes daquilo que foi ensinado. E muitos abriram as portas. E isso aqui, irmãos, é o tema da nossa lição. Deturpação da doutrina. Tem a ver com a nossa primeira lição, que fala sobre o espírito da Babilônia. Porque hoje, se a liderança chegar e quiser mudar, muita gente vai até rechaçar. Mas eu prefiro dizer a você, tenha força e faça. Porque Deus, ele é teu Salvador, mas também ele é teu Senhor. E na qualidade de Senhor, ele já ensinou como é que deve prosseguir, não é? Então, essa universalidade do pecado, ela abrange toda a humanidade, devido à queda de Adão. É tanto que quando o seu filho nasce, lá em Gênesis 5, se não me falha a memória, o Sete nasce, já está relatado pelas Escrituras que ele nasceu à semelhança do seu pai. E o seu pai já estava na condição de pecador. E depois vai falar sobre a corrupção total, não é? Que é o estado de corrupção. É aquilo que eu falei desde o princípio da corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Então, quando a nossa igreja ela se esforça pela uma boa apresentação, para que o ser humano, o crente, lavado e remido pelo sangue do Cristo, que resolveu abraçar esta causa, que vestiu, né, a roupa desse exército, esse fardamento, vestiu esse fardamento, então olha, é assim. Ah, mas é porque lá no outro exército a farda é diferente. Lá. Mas como aqui não é, aí a gente tem que andar assim. Fazendo uma breve exemplificação aqui, bem rasa. Não é porque o exército tem sua infraestrutura bélica no solo, vamos dizer assim, a grosso modo, claro que ele tem aeronaves também, que a marinha vai ter no solo. Marinha tem no solo? Tem. Mas também tem no mar, não é? Enquanto que a aeronáutica, ela também tem no solo. Mas ela também tem no mar, não tem? Então, meu querido, essa deturpação da doutrina bíblica tem invadido a igreja do Senhor desse jeito. Não, pai, mas é no solo, mas eu acho que é pra gente aqui ficar melhor no mar, então vamos botar no mar. Vai, joga tuas canoas lá. Para você ver o que é que vai acontecer. É uma ameaça? Não, irmão, não é ameaça não. É a Bíblia. Nós prestaremos conta dos nossos atos. Enquanto que no tópico 2 vai falar sobre as teologias modernas, isso aqui em especial vai tratar, o tópico 2 da nossa lição fala que é sobre
as teologias modernas que desviam, né, a deturpação da doutrina bíblica, e desviam também. Você tem visto, em muitos dos casos, a mudança de propósito. Essa teologia, quando nasceu, o autor cita até o concílio aqui de Medellín e de Puebla, no México, Medellín, na Colômbia. Ela nasceu, irmãos, porque a Igreja Católica, em sua época, ela deixou de observar a doutrina bíblica do pecado no âmbito moral e passou, vamos dizer lá entre aspas, a estudá-la no campo social. Então, o que você vê hoje de deturpação não é culpa da falta da moralidade, não. São injustiças sociais. Agora me diga uma coisa. A roupagem não é tão bonita? Não passa a ser uma roupagem até agradável de se vestir? Meu irmão, vou falar sobre questões não morais, mas sociais, a dificuldade que a sociedade passa, mas a culpa é de uma governança que rouba. Mas é porque existe uma promiscuidade assim avassaladora. Mas a culpa não é dele, não. A culpa é porque os gestores, a organização pública, ela deturpou, ela não cuidou, ela não zerou. Estou só citando um exemplo aqui, não é? Então você tira o foco da moralidade, porque a moralidade é bíblico, Deus criou um homem, um ser moral, e transfere a culpa. Faz igual que Adão e Eva fizeram desde o princípio, não foi? Você caiu porque não, Deus, eu não, foi a mulher que tu me deste. E você fez isso porque não foi eu não, a culpa foi da serpente. A mesma coisa. Não é não? E essas coisas, irmãos, vão invadindo de uma forma tão delicada, tão sensível, que já tem, vamos dizer assim, invadido o coração de muitos. Porque a igreja, muitas igrejas, elas não têm mais coragem de pregar sobre a moralidade. Perdeu-se as forças, porque preferem ver igrejas cheias e não santas. A dificuldade está aí. A prioridade passa a ser igreja cheia e não igreja santa. Mas vai de encontro à palavra. É por isso que eu falei logo no princípio. O que você está pregando? Você vai de encontro à palavra. A Bíblia fala, e está aqui registrado no Cremos da Igreja Assembleia de Deus, que a palavra é divinamente inspirada. E Jesus fala, está escrito. Pedro fala, sede santos, porque eu sou santo. Essa teoria, irmãos, da teologia do pecado social, ela define, ela alega que é construída uma estrutura opressora, uma sociedade opressora. E aí isso promove pobreza, injustiça, desigualdade. E aí você vê uma pessoa na vida promíscua, no pecado, mas a culpa não é da imprudência moral dela, não, é da sociedade. A teologia da libertação, que essa libertação aqui não é aquele do homem que está aprisionado pelo maligno. Lembra do que a Bíblia relata lá daquele homem que estava com legiões de demônio na região de Gadara e que foi liberto por Deus? Essa libertação não é essa não, viu? Só para você não confundir as coisas. Essa libertação aqui é a liberdade de falar o que quiser, de fazer o que quiser, porque é meu, porque eu falo, porque eu faço. Aí entra questões de gênero, de sexualidade, de raça.
Aborto. Não é? É meu, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Pronto, saí daqui. Saiu dessa modernização. Ah, então o que você defende que a igreja tem que ficar lá no século XIX, lá no... Não, estou falando isso. A igreja, ela pode ser moderna. O que ela não deve é ser mundana. Pede sabedoria a Deus. E tomam-se parte, né? E ganham-se, ganha-se espaço de forma avassaladora às pautas progressistas sociais que invadem o evangelho. E os valores morais apregoados pela palavra de Deus, ensinados através da doutrina bíblica que é aplicada na nossa igreja, nas igrejas, vou falar da nossa igreja, não vou falar da outra, vou falar da nossa. São colocadas em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Não, porque se falar, fere. Deixa eu falar, se ferir. Deus tem o azeite que cura. E quando Deus curar, se a pessoa deixar ele tocar na ferida e curar, aí sim você vai ver um lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ensina. Porque é dessas coisas que entra o liberalismo teológico, a reinterpretação da fé, não é? Na lição passada falou-se sobre ecumenismo, relativismo, humanismo, sincretismo. E essa relativação, essa relativização da fé é exatamente o relativismo, que eu até citei um conceito, corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tornando o homem, o conhecimento subjetivo, associado ao humanismo, o homem como o ser, como na definição que eu falei, até a fé, que era um patrimônio de Deus, o homem puxa para si. Irmãos, isso tem entrado no meio do povo de Deus e o nosso comentarista, o pastor Douglas Batista, nos traz com tanta propriedade a oportunidade de lermos isso aqui, enxergarmos o que está acontecendo, se estiver acontecendo, a gente começar a estancar essa sangria. É assim que o pecado é relativizado entre ecumenismo religioso. E o que é ecumenismo? É a busca pela unidade entre todas as igrejas. Não, mas lá faz assim, lá faz... Mas é assim, irmão, tudo vai para o céu. Não, não vai não. Só existe um caminho, é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Tu obedece às observações a qual a Bíblia ela prega. A Bíblia prega moralidade. Se você não observa, como é que você vai caminhar para o céu? Eu não sei, mas deixa que Deus sabe, né? Eu não posso fazer nada. Então, tudo bem. Não é? Então, entra tudo isso. E ele cita aqui o ideário da teologia liberal em oposição à doutrina bíblica, àquilo que nós conhecemos, às doutrinas antigas, oposição, aquelas que se fundamentam através das escrituras, né? O modelo patriarcal de família, onde o homem ele é o responsável, titular pela casa. Né? Olha o movimento feminista aí. Eu amo minha esposa, respeito, tenho todo o carinho, mas o que esse movimento feminista tem destruído de famílias? Cuidado, minha irmã. Não vai nessa pauta bonitinha, não, que tu pode estar caminhando para um abismo. Meu irmão, observe, pastores, observem. Porque nós podemos estar caminhando para um abismo. Isso é a teologia liberal, que a doutrina da Babilônia, que o espírito da Babilônia tem tentado inserir no meio do povo de Deus. Cuidado. E a normalização do pecado, né? Isso tudo que nós falamos, ela redunda na normalização do pecado. Porque se o pecado é errar deliberadamente, o alvo, e você aceita tudo isso adentrar a igreja, se tu aceita,
tudo isso se configura como normalização do pecado. A imoralidade sexual, desacralização da vida. Mas que Deus nos ajude, nos dê força, nos abençoe, porque essas coisas vão de acontecer. Nós só precisamos estar apercebidos para que não sejamos nós o canal para que essas coisas aconteçam, mas que nós sejamos aquele que com autoridade, poder e unção tem força para combater e para apresentar a verdadeira e santa palavra de Deus. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando. Deus continue abençoando a tua vida. Rogo as tuas orações, continue orando por nós. Em nome de Jesus. Amém.